Digam aqui pra mim, a cidade de vocês aí tá de lockdown? Ou tá com medida restritiva? Como é que tá? Contem pra mim aqui nessa live, nos comentários. A minha, no momento, não está de lockdown, mas está com medidas restritivas, horário de circulação, as escolas estão fechadas. E aí, né, só algumas coisas funcionando. Como é que tá de vocês? Contem aí. O nosso tema hoje é pandemia, então eu quero saber como é que tá de vocês. Mariana Orquídea, o dia foi cheio e chique, fono famosa. André da Silva Monteiro em Duque de Caxias, isso não existe. Ana Cecília Amaral Manaus está com medidas restritivas. Como assim não existe? Janice colocou, comércio abre 3 vezes na semana. Letícia Pires, medidas restritivas, delivery até às 20 horas. A maioria, né, estão com as medidas, infelizmente nem todo mundo cumpre. Entendi, André, tá dizendo que lá na Duque de Caxias está tudo normal, aberto normal, meu Deus. Aí como eu ia dizendo, mas nem todo mundo cumpre. A Letícia Pires está contando pra gente que as escolas particulares estão funcionando. A Dai, que está em Uruguaiana, está falando, Uruguaiana no Rio Grande do Sul, que lá ficou quase 2 meses de bandeira preta, tudo fechado. Aqui as escolas particulares até tinham reaberto, fecharam tudo, tá todas as escolas fechadas. A Mariana falando aqui que Divinópolis, Minas Gerais, está em onda roxa, comércios fechados. Fabiane Sena, medidas restritivas em Belém do Pará. Olá, Carol Dantas no Facebook, boa noite. Então, gente, a gente vem há mais de um ano nessa situação, né? Hora fecha, hora abre, né? Uma hora uma coisa é permitida, daqui a pouco não é mais permitido. Uma hora a pandemia melhora, daqui a pouco ela já piora de novo. A contaminação aumenta. Os casos, infelizmente, os casos de morte também muito altos. Então, vão sendo tomadas as medidas necessárias para que tente melhorar. Só que, né, sempre tem aqueles que fogem disso. E aí, só resta a gente fazer a nossa parte. Eu coloquei esse tema hoje para vocês, atraso de fala e pandemia. Eu há um tempo atrás já tinha feito uma, né, em relação à pandemia também, mas eu sigo recebendo muitas perguntas de vocês em relação à pandemia, se comprometeu o desenvolvimento da fala das crianças, se não, como é que foi. Então eu resolvi abordar hoje esse assunto, né, em relação ao desenvolvimento da criança. Então, gente, a gente tem que, primeira coisa a pensar é o seguinte, durante a primeira infância que a criança aprende, tem uma velocidade de aprendizado gigantesco, né? Então, é muito maior do que em qualquer outra época da vida. Na primeira infância, a criança, assim, ela muda muito rápido. Num dia ela não está conseguindo engatinhar, no outro ela já começa, dali um tanto ela está treinando equilíbrio, quando você vê, ela já deu os primeiros passos. Ela estava no balbucio, você piscou, ela falou a primeira palavrinha e assim por diante. Mas para esse desenvolvimento acontecer nessa velocidade que eu estou falando aqui para vocês, dessa forma que eu estou falando para vocês, são vários fatores que são envolvidos para isso, né? Então, incluindo eles, 2 fatores que eu estou sempre batendo aqui na tecla com vocês quando a gente fala sobre o desenvolvimento da fala. Mas agora, inclusive, eu vou falar com vocês que, na verdade, eu falo muito de fala porque essa é a minha área.
Mas, na verdade, esses dois fatores que eu vou falar para vocês envolvem todo o desenvolvimento da criança, que são os fatores ambientais, sociais, e agora, na pandemia, eu vou incluir mais um, fatores emocionais, tá? Então, as crianças, que ela nessa velocidade de aprendizado e tudo mais, elas tinham tudo isso, né, caminhando de lado a lado, passo a passo, muito bem. E, né, questões, fatores genéticos, o ambiente favorável, o social favorável, e de repente, do dia para a noite, isso foi tomado dela, foi tomado da família dela, foi tomado de todo mundo. De uma hora para outra, todo mundo teve que ficar em casa, se resguardar. Acabou a escola, acabou o trabalho, né? Todo mundo passou home office. Começou um acúmulo de tarefas que antes, né, papai e a mamãe trabalhavam, chegavam à noite, digamos, em casa, tinha uma pessoa para ficar em casa e de repente, além do trabalho do home office, ficou, né, a organização da casa inteira, cuidar da comida, cuidar da criança, cuidar do trabalho, cuidar de tudo. Quem é que ficou assim? Responde aqui pra mim. E aí, junto com tudo isso, tudo que envolvia lazer, se não tudo, praticamente tudo que envolvia lazer foi retirado, né? Seja o passeio no parque, a ida na praia, uma festinha de aniversário, um almoço, um jantar da família, uma ida no shopping. Tudo isso foi retirado. Então, com tudo isso, nossos estímulos ambientais, os nossos estímulos sociais foram para baixo. Além disso, ninguém, absolutamente ninguém, estava preparado para o que vinha na frente. Quem aqui, quando começou a quarentena, pensou que quarentena significava 40 dias? Que em coisa de 2 meses no máximo estava tudo normal de novo? Porque muitos já me relataram isso. Eu nunca imaginei que fosse durar tanto tempo. Foi ou não foi? Então, primeiro, eu vou trazer para a nossa realidade de adulto. Quantos de vocês se sentiram mais ansiosos, mais deprimidos, mais exaustos, apesar de estar em casa, com tanta coisa assim? Parecia que quando eu estava fora de casa tinha menos coisa para fazer. E agora que estava dentro de casa, com tempo em casa, muito mais coisas, muito mais exausto com isso. Do jeito que a gente está levando a vida. E aí você pensava em alguma coisa para distrair. A única coisa que você tinha era realmente assistir uma live, né? Assistir um filme, tudo ali dentro da sua casa. E com as mesmas pessoas. Dia após dia, dia após dia. Foi sofrimento para você adulto, não foi? Eu sei que foi, porque para mim foi terrível. Inclusive, né, a gente está aí com os casos de ansiedade e depressão em boom também, né, aumentando extraordinariamente as doenças, o prejuízo na saúde mental enorme. Se isso para você, adulto, que entende tudo, entende regras, entende dinâmica, foi desse jeito, agora vamos pensar numa criança pequenininha, igual o filho de vocês aí. Eu sei que a maioria que está aqui, filho está em torno de 3 anos, 4 anos, 5 anos, uns um pouquinho mais novo. Ele ainda não entende nada dessa dinâmica. Ele não entende o vírus, não entende a gravidade da coisa. A única coisa que ele entende foram as coisas que foram retiradas dele. A escola, o passeio no parquinho, a visita dos amiguinhos, do coleguinha, de marcar com os amiguinhos para, mesmo que fosse com os pais levando pro play. Tudo isso foi tirado. Ao mesmo passo em que essa criança começou a ver um nível de estresse gigante dentro de casa. Quantos aí
entraram em grandes discussões dentro de casa e a criança presenciou. Por puro estresse, por puro não saber também o que fazer. Muitos, não foi? Então, por isso que eu incluí aqui o emocional. Ao passo que a criança, né, perdeu muito dos estímulos ambientais, que ela perdeu muitos estímulos sociais. E, olha, vale a ressalva aqui, porque mesmo aquelas crianças que não estão em fase escolar, que não tinham escolinha, que não iam para a creche, elas saíam para ir no parque, para dar uma volta, visitar parente, aniversário do priminho, os almoços, jantares da família. Então, aqui afetou igualmente. Convivência com o outro. Então, além de tudo isso, uma carga emocional da qual nem o adulto sabia lidar, o que dirá a criança. A gente ainda não sabe até hoje, a gente ainda está aprendendo. Então, o que aconteceu? Muitas crianças começaram a apresentar atraso de fala. Muitas crianças que conseguiam falar alguma coisa, de repente aquelas palavras também sumiram. Muitas crianças que modificaram o seu comportamento, não só a questão de fala, mudando horário de sono, rotina do sono, mudando o humor, muito mais irritados, mudando até coisas assim que já tinham conseguido, como desfraude. Já tinha desfraudado a criança e de repente ela teve que voltar para a fralda de novo. O comportamento também regrediu. Justamente por todas essas ausências que a pandemia trouxe para a gente. Claro que também tiveram crianças que se mantiveram em desenvolvimento normal e ótimo, show de bola. Mas muitas mesmo, começaram a apresentar atraso no desenvolvimento, né? Principalmente da fala. E aí, sabe o que aconteceu também? Ao mesmo passo que, né, a gente foi ficando sem essas questões ambientais, sociais, a criança não tinha outro lugar para ir. O papai e a mamãe estavam em casa, mas estavam em home office, trabalhando. As crianças foi liberado geral, sem indiscriminado uso de telas. Ficando horas e horas e horas no desenho, no filmezinho, porque era isso que a grande maioria dos pais sabiam oferecer naquele momento em que eles também precisavam se organizar para aprender a trabalhar através de home office, aprender a se organizar na dinâmica de casa, aprender a organizar as inúmeras funções que agora o papai e a mamãe tinham. Então, o uso de telas ficou solto. E aí o que acontece? Em crianças um pouco maiores, que já entendem melhor a dinâmica de regras, de comunicação e tudo, até que elas não apresentaram grandes diferenças no desenvolvimento da fala. Mas aquela criança que estava ali no processo, 1 ano, 2 anos de idade, essas sim. Porque elas ficavam caladinhas, sem comunicar nada, horas e horas olhando para aquela tela. Horas e horas olhando para aquela tela. Quando o papai e a mamãe queriam lá conversar, zero atenção. A atenção era para a tela. Então, até o nível de atenção e concentração foi alterado na pandemia. A criança conseguia colocar um foco para aqueles desenhos, mas quando chegava em qualquer outra atividade, nada. E aí, nesse momento, os pais começaram a se dar conta. Ei, peraí, como assim não tá falando? Cara, não tá falando. E aí, pronto, desespero. E agora? Criança já viciada em tela, nem eu não sei o que eu faço, não sei outra forma de distrair meu filho, porque, a distração que eu sabia dar para ele era eu ir para a escola, ir para a creche, levar no parque, levar para passear, fazer alguma coisa. Mas como é que eu vou distrair meu filho dentro de casa? Como é que eu vou estimular meu filho dentro de casa? E aí estão os prejuízos da pandemia. As crianças que nasceram durante a pandemia seguem vivendo isso. E as outras que ainda eram muito pequenininhas da pandemia também estão nesse mesmo ritmo.
Meu questionamento agora, ó, eu tô vendo aqui todos vocês desse jeito, porque não é novidade para mim. Esse relato é da grande maioria de vocês, assim. E assim, antes de eu falar o meu questionamento, eu preciso falar também, não se sintam culpados. Era o que vocês tinham para oferecer, era o que vocês sabiam fazer. Então, eu sempre falo para os papais e para as mamães, falo para as minhas alunas do método, elas estão aí para dizer isso, que a gente só pode se culpar por não oferecer algo que a gente tinha conhecimento e mesmo assim a gente decidiu, optou por não oferecer. Agora, né, quando a gente não sabe e deixa, aí não dá para culpar porque a gente não tinha conhecimento. E conhecimento é poder. Ok? E isso não foi só vocês, não. Muitos. Na semana Destravando a Fala Infantil, nós tivemos mais de 4.565 inscrições, se eu não me engano. E isso era um relato geral, comum, de todos. Então, inclusive eu não tenho, acho que nesse momento, nenhuma das minhas alunas que já estão inscritas no método que eu já estou falando, acho que não teve nenhuma que me dissesse, Lua, meu filho nunca foi exposto à tela. Então, é em geral. O meu questionamento agora é o seguinte. A gente já está há mais de um ano nisso. Eu, pelo menos, não vejo um final próximo, não sei vocês. E eu não estou falando de, Luani não é otimista, não é isso. Estou sendo realista de ver o progresso da vacinação, ver a evolução da doença. Então, o meu questionamento é se isso é o novo normal ou se isso já é o normal. O que vocês acham? Na minha opinião, eu prefiro acreditar que isso é o normal. Sabe por quê? Quando a gente acredita que é o normal, a gente entra no movimento de tentar, de dar um jeito de superar as ausências. A gente vai seguir por um tempo ainda, sem escolinha talvez, ou mesmo as escolas que abriram, muitos pais optaram por não mandar os filhos ainda, né, de se preservar. Um parquinho fechado, muita coisa fechada, a gente segue muito dentro de casa. Então, essa é a nossa realidade, esse é o nosso agora, o nosso já. Eu vou esperar tudo isso passar para tentar ver que meu filho, né, tenha um ambiente melhor para desenvolver a fala, que ele tenha um ambiente social para desenvolver a fala, ou eu tenho que ver o que eu posso fazer dentro do meu quadrado. Eu aposto que você tem que aprender a fazer dentro do seu quadrado. Sabe aquela frase, os fortes sobrevivem ao meio? É isso aqui agora. Vai sobreviver ao meio os fortes, o que melhor souberam se adaptar. Então, se você não começar a pensar em formas de suprir essas ausências que a pandemia trouxe, o seu filho vai seguir sem falar. O seu filho vai seguir sem desenvolver. Então, o que você tem que fazer é suprir essas ausências dentro da sua casa. Como isso? Aprendendo a dar estímulo com o que você tem aí, melhorando a sua criatividade, né? Estudando mais, aprendendo mais. O que é que eu posso usar dentro da minha casa que eu posso estimular meu filho? O que tem dentro da minha rotina que eu posso usar para estimular meu filho? O que eu estou deixando de fazer e dessa forma eu não estou ajudando meu filho? Porque eu digo para vocês que sim, é possível você superar essas ausências e estimular o seu filho para ele ter um desenvolvimento de fala adequado dentro do seu quadrado. Tá aqui, inclusive, cadê minhas alunas do método aí? Confirmem para mim para não deixar eu mentir. Elas estão inscritas, a maioria, desde segunda-feira. Hoje é quinta? Segunda, terça, quarta, quinta. Tem 4 dias que elas estão no método. E elas já podem dizer aqui para vocês se tem ou não tem como. Inclusive, aproveitar aqui o ensejo, olha a Flávia, ó, confirmando, que ainda tem vagas, porém, essas vagas, eu vou encerrar as inscrições amanhã, porque eu preciso dar atenção e andar com a minha turma do método. Então, gente,
vocês têm aqui em torno de 24 horas para tomar essa decisão de se inscrever e saber, né, um atalho de como fazer isso, né? Porque na verdade o método é um atalho de estimulação para você entender que todo momento dá para estimular a criança. Você não precisa fazer grandes transformações. O que está aí na sua casa dá para fazer. Então, aqui, diante de mão, olha aqui, ó, as meninas, eu, super vale a pena, pessoal. Porque todas elas já estão vendo diferença, modificação nos filhos. Por isso que elas estão falando isso aqui para vocês. E, então, quem também quer estar aqui nesse grupo com elas, de ver seu filho desenvolvendo, né, destravando a fala, só vem aqui. Todo dia eu tenho um relato novo. A Dai está aqui falando, a Dai que me auxilia, todo dia tem um relato novo. Então, que orientação eu posso dar para você diante de tudo isso, né? Das ausências que a gente tem. Além desse, de que você precisa, sim, estimular seu filho, porque sozinho ele não vai aprender, e eu venho falando isso todo o tempo, e cada live eu estou repetindo e repetindo e repetindo. Ele não vai desenvolver sozinho. Alguém tem que ensinar para ele. Você tem que dar estímulos para poder ele desenvolver. Isso para tudo. Vocês acham que a criança aprendeu a andar sozinha, mas na verdade vocês que estavam ensinando. Quantas vezes vocês não vão lá assim, colocam em pé e vem segurando a mão assim do lado para não deixar cair até a criança aprender a andar? Vocês que ensinaram. Falar é a mesma coisa. Então, além de acender o alerta de que está na sua mão, você que tem que dar o estímulo, porque escola não sabemos quando, outras atividades que as crianças eram envolvidas não sabemos quando vai voltar, escolinha de futebol, escolinha de balé, de lutinha, dessas coisas a gente não sabe. O que a gente sabe é que a gente tem a nossa casa, é isso que a gente sabe, é isso que a gente tem certeza. Então, qual outra dica eu posso dar para vocês para ajudar nisso? É o seguinte: para a criança desenvolver, né, crianças pequenas que estão com o cérebro a mil de aprendizado, elas aprendem muito rápido. Então, quanto mais nas atividades você conseguir envolver os 5 sentidos da criança, pelo amor de Deus, vocês lembram os 5 sentidos, né? Visão, paladar, tato, olfato, audição. Quem não lembrou, lembra agora, por favor. Quanto mais vocês estimularem esses 5 sentidos e quanto mais vocês conseguirem elaborar o seu emocional e assim conseguir elaborar melhor o emocional da criança, melhor vai ser o desenvolvimento dela. E aí, você precisa entender que uma coisa não é isolada da outra, as coisas têm que andar juntas. Então, você tem que pensar em atividades aí dentro dessa casa. Só você conhece a sua casa, só você sabe a dinâmica que tem aí, de como você vai conseguir fazer isso. E aí as afirmações que eu dou para você é que sim, a pandemia prejudicou o desenvolvimento da fala de muitas crianças, sim. Muitas crianças ficaram muito expostas a telas e isso prejudicou o desenvolvimento da fala também. As crianças tiveram outras alterações que não só o desenvolvimento da fala, alterações no sono, comportamental, humor, nível de atenção reduzido, concentração. A criança, para aprender, ela tem que estar atenta, ela tem que também ter um nível de concentração bom. O emocional delas também ficou muito abalado. Muitos pais e mães nunca sentaram até hoje para explicar, ou pelo menos tentar explicar o que aconteceu, o que está acontecendo. Quem aí explicou para o filho o que era a pandemia? Conseguiu, pelo menos tentou. Aqui em casa, sabe como é que é a Alice? A Alice é minha filhada de 3 anos, quase 4 já. A gente explicou para ela tudo e a Alice entendeu super bem. Claro que agora que ela tá maiorzinha, né, que ela já vê a gente falando mais, ela já chama de corona, de covid e tal. Mas em geral ela chama, sabe como ela chama? O bichão. O bichão tá na rua, o bichão tá em todo canto, então ela não pode pegar, tocar nas coisas, ficar, né, pegando nas pessoas. Tem que usar álcool, né, passar álcool. Inclusive, ela sabe todo o procedimento de passar álcool nas mãos. Quando ela estava
na escolinha, inclusive, lá na hora de entrar e de sair, eles passam álcool, né, na mão das crianças. E ela ficava parada na frente do tio lá da porta, mostrando para ele todo como é que fazia até sair. Até terminar para poder sair e dar vez pro coleguinha. Mas por quê? Porque a gente explicou tudo isso. Se você quer que seu filho fale, mas você não tem um diálogo estabelecido com ele, com clareza, de estar explicando tudo, também não vai falar. A gente fala tanto em diálogo, né, gente? A gente fala tanto, né, que a gente tem que estabelecer o diálogo, resolver as coisas através da conversa, mas parece que isso só se aplica para crianças maiores, adolescentes. Com as pequenininhas, não, elas não precisam saber de nada nem entender nada. Radai está colocando aqui, cobre a máscara de todo mundo, é verdade. Eu vou contar uma história aqui para vocês. Aproveitar, deixa eu tomar um golinho de água. A Alice esteve aqui na consulta dela de rotina do pediatra, né? E aí ela foi lá, enquanto estava aguardando a vez dela, né? Preenchendo aqueles papéis e tudo, esperando para entrar. Entrou uma senhora na recepção. A senhora estava sem máscara e com capacete aqui no cotovelo, né? Aí a Alice girou para ali, girou para cá. Aí ela foi lá, mexeu com a mulher, né? Depois de ter resmungado, mexeu com a mulher. Ela falou, legal, né? A senhora lembrou do capacete, mas a sua máscara para proteger do bichão, ela não lembrou. Gente, a mulher ficou com a cara no chão. A gente também de vergonha, né? Porque a gente não espera que as crianças vão ter um discernimento desse nível. E a Alice foi lá, enfrentou a mulher enquanto ninguém tinha falado nada. E a Alice foi lá com a mulher, mas não lembrou de usar a máscara, né? E a mulher, minha filha, me desculpa, você tem toda a razão. E ali ainda conversou com a Alice, explicou para ela. Então, mas para isso, a gente teve que explicar para a Alice. E o meu grande conselho para vocês, comecem, se vocês ainda não fazem isso, comecem a explicar as coisas para os filhos de vocês. Comecem a estabelecer o diálogo desde já. Tudo que a gente faz agora com a criança pequena vai refletir no futuro dela lá na frente. Aí lá na frente, chegar na adolescência, na fase adulta, vai virar assim, ai, meu filho não fala comigo, eu não sei o que está passando, não sei o que acontece, não sei mais o que eu faço para acessar ele. O acesso é na infância. O aprendizado que a criança leva na infância, agora, nessa primeira infância, é o que vem modelando a personalidade dela, o comportamento dela. Então, ela precisa aprender desde agora. Tá fazendo sentido para vocês ou não? Que eu tô aqui falando monte. A Ticiana Bezerra. Alice para a presidência desse país, não é isso? Então, a Dai colocando aqui. Quando ela ia entrar no elevador, eu sempre falava, tia Daia, bota a máscara, senão o bichão vai te pegar. A Alice teve várias situações dessa de falar pro pessoal tomar cuidado com o bichão. Olha, a Jota, que é da Tiziana, Ana Júlia, sempre cobra a máscara. Quando a gente sai no portão, ela já pede. Isso aí, fantástico. E aí, me contem, vocês conversam com o filho de vocês ou vocês estão tratando eles igual um boneco? Pega pro lado, leva pro outro, veste, tira, dá banho, dá de comer e sem grandes explicações. Hein? Vocês estão calados agora? Será que eu peguei fundo na ferida? É aquilo, né, gente? As verdades precisam ser ditas e o óbvio também. Então, na verdade, a nossa live de hoje era uma live muito mais reflexiva, para colocar vocês para pensar no que vocês estão fazendo para favorecer o desenvolvimento da fala do filho de vocês. Ou se você só está aí esperando a coisa acontecer, né? Esperando o resultado vir sem fazer nada. De novo eu vou falar uma frase aqui que a psicóloga lá da clínica, que inclusive está de aniversário hoje, parabéns Fernanda, fala. A gente quer o gelo, mas não quer colocar água na forma. A gente quer resultado, mas não quer passar pelo processo, só quer o resultado. Olha a Mila aqui falando
Sempre tive longas conversas e o meu você já conheceu, é um tagarela. É verdade. Foi super rápido, inclusive, né, Mila? Foi uma passada ligeira lá comigo, mas maravilhoso. A Deila Bahia. Achas que é possível estimular mesmo nessa condição? Eu não acho. Eu tenho absoluta certeza. Eu fiz isso, eu ensinei isso para as minhas alunas da turma anterior, estou ensinando para as minhas alunas dessa turma, falo com os meus pacientes também que estão em consultório e tenho falado com vocês aqui todos os dias. Eu não acho, eu tenho certeza, é possível. Passo a passo, assistir suas lives, ninguém será mais o mesmo. Espero que eu seja uma ponte de transformação na vida de vocês e de que vocês consigam ver o desenvolvimento da fala e da linguagem como algo possível, não como algo, né, um bicho de 7 cabeças. Ó, a Lucila aqui, que também é nossa seguidora antiga, eu converso, passo a rotina do dia para ele. Eu lembro mesmo que tu já tinha me dito. A Carol, olha aqui. A Neide Lima falou aqui no Face que ela não é muito de explicar, mas que ela vai mudar a partir de amanhã. A partir de ontem, hein, Neila? Vamos lá. Neide, perdão. Carol Danilo Santos colocou aqui. Quando a pandemia começou, meu filho já tinha mais de 2 anos. Não usa máscara de jeito nenhum. A Alice também, ela usa. A gente também tem que aprender a trabalhar o comportamento da criança, né? Quanto mais você explica, quanto mais você dá exemplo, melhor ela vai. Agora, confesso, realmente, pra gente adulto usar máscara já é difícil, né? Parece que a respiração não vem, a gente fala, a pessoa não entende. Hoje mesmo, a entrevista que eu dei, que ela é bem famosa, a entrevista que eu estava dando hoje aqui pro jornal local, era falando, né, que amanhã é comemorado o Dia da Voz, e falando justamente disso também, do uso da máscara, de como a gente, né, acaba falando mais alto para a pessoa entender, porque tem uma barreira na frente, e uma barreira necessária. Usem máscara, pelo amor de Deus. Ó, a Manuela aqui, o meu também, Lua, começou a piorar muito na pandemia, tinha 1 ano e meio, como você disse. Mano, é isso aí. Não tem como negar que a pandemia não afetou nossas crianças. Afetou a gente, como que não vai afetar eles, coitadinhos, né? Olha aqui, a Tice Bezerra colocando. Sempre converso com ela, digo para onde vamos, o que vamos fazer. Hoje mesmo fomos tomar a vacina. Fantástico, hein? Tá em vacinação, gente. Levem as crianças para vacinar. Vacina da gripe. Então, gente, após trazer toda essa reflexão, tudo isso que eu tenho certeza que vocês vão ficar pensando aí na casa de vocês. Manu, tamo junta. Calma o coração, vai dar tudo certo. Vou abrir para perguntas aqui para vocês. Vamos lá, vou responder umas perguntas enquanto vocês mandam as perguntas. De novo, gente. Vamos lá, vamos se organizar, vamos tentar fazer um esforço. Vem pro método Estimule Já. Eu garanto para vocês que vocês não vão se arrepender. Vai abrir ainda mais a mente. Tá tudo mastigado, é muito simples, é muito prático a forma com que eu coloquei tudo lá, né? Para justamente você aprender a fazer isso dentro da sua casa. Principalmente nessa época que a gente não está conseguindo sair, não está conseguindo ir. Muita gente não está conseguindo ir nem consulta. Então, é essa oportunidade. Amanhã, às 23h59, eu vou encerrar as inscrições. Até porque aqui as meninas do método já sabem, a gente já está com uma agenda semi-organizada. Então, vem comigo. Olha aqui a Tice explicando como fez da vacina hoje. Falou para a Jota que ela ia tomar vacina, que ia ser na perna. Aí ela reclamou, mas disse que ia ser rapidinho. Chega lá, foi no braço e pedi desculpa para ela, porque disse que seria na perna, tadinha. Mas pelo menos você explicou, entendeu? Pelo menos, né, ela foi lá sabendo o que ela ia fazer. Criança gosta de ter previsão do que vai acontecer com ela. Inclusive aqui dando spoiler, né? Uma das coisas que deixa as crianças mais nervosas, mais ansiosas, aquelas crianças com mais birra, que mais choram, né? Além delas apresentarem esse comportamento por não conseguirem falar,
É por não terem previsão do que vai acontecer na vida delas. Elas não sabem. Todo dia a rotina é diferente. Vanessa Rocha no Face. Meu filho tem 3 anos e 2 meses. Não fala quase nada. E o que ele sabe falar, só fala quando quer. Vamos lá. Isso também é outra coisa que vocês direto me mandam. Só fala quando quer. Só faz quando quer. Só vê quando quer. Gente, o funcionamento da criança é diferente de um adulto, tá? Eu tô aqui um tempão falando com vocês, sem vocês terem me perguntado nada, porque eu decidi falar desse assunto aqui pra vocês. Claro que eu vi que era um assunto que a maioria de vocês traziam pra mim, mas eu tô aqui um tempão falando com vocês, de vez em quando pergunto alguma coisa. Por quê? Nós adultos falamos por qualquer motivo, até sem motivo. Até quando a gente não é chamado. Se tu mandar eu repetir tudo isso que eu falei aqui nessa live pra ti, eu vou repetir de novo. Só porque vocês querem. Criança não é assim. Elas não estão aqui simplesmente só para satisfazer nossos desejos. Elas falam, elas se comunicam quando de fato faz sentido para elas. E em geral, quando é que isso acontece? Quando é interessante, quando está divertido, quando ela se sente valorizada, é importante, se sente em posição de falante. O problema é que a gente quer ficar também muito enchendo o saco. Eu não tenho outra palavra para usar que não seja essa. Enchendo o saco da criança para pedir para ela repetir aquilo que ela falou. Principalmente, ela falou uma palavrinha nova, exemplo aqui. Falou caneta. Né? Seja lá, falou eta, caneta, tá. Do jeito que ela falou. Aí já vira... Que você falou caneta? Vai, fala de novo. Caneta, caneta. Repete pra mim. Caneta, caneta, caneta. Cara do céu. Se eu não soubesse, né, das nossas regras de convivência, eu ia virar pra ti. Me enche o saco, tchau. Que é mais ou menos o que a criança faz, só que ela não te fala. Ela olha pra ti, vira de costas, vai embora, acabou. Desistiu de ti. Porque não é assim que o estímulo funciona. Vocês têm que ficar felizes. A criança falou uma palavra, show, olha, eu entendi, você falou. E segue o baile. O negócio de ficar repetindo. Eles não são gravadores. Botem isso na cabeça de vocês. Se você ainda tá aí, achando que tá estimulando seu filho, pedindo para repetir, fala pra mim, caneta, caneta, caneta. Ainda vira, faz quase um balaiês da Dory, né? Caneta. Cara do céu. No máximo ela vai olhar pra você, rir e segue o bonde também. Não vai repetir, não é assim. Tem que ter sentido, tem que ter contexto pra criança nomear coisas. Ó, a Vanessa confirmando. É assim mesmo que ela fazia. Eu sei que é. Acontece isso porque em algum momento você viu alguém fazendo e parecia que aquilo funcionou, mas não é assim. Crianças maiores, até que elas já entendem melhor a comunicação, ela pede para te repete, ela repete. Mas menores não. A Dai tá aqui falando, a Alice também, a Alice logo revira o olho, vai embora e não quer nem saber. Ó, aqui a Tice Bezerra falando, não lembro quem foi que falou aqui pra mim que o filho não usava máscara. Aí ela tá falando que a dela também, a Ana Júlia, também não usava máscara. E foi com muita insistência. Quando a gente ia sair, sempre ofereci nada. Resolvi colocar máscara na boneca e teve um dia que do nada ela pegou a máscara e colocou. Exato, tem que ter formas de dar exemplo, formas lúdicas de ensinar. Só porque você colocou a máscara, mas tem que colocar máscara porque tem que colocar máscara. Não vou, não quero, não sou obrigada. A Bezerra Tiziana colocou, a gente fica emocionada, Lua, mas não vou pedir para ela repetir não, só vibrar. E até quando a gente comemora com a comemoração, a gente tem que tomar cuidado, porque, digamos ali, a criança fala uma nova palavra, a gente fica, falou. A criança já vira, será que eu fiz uma coisa certa ou uma coisa errada? Então você só tem que virar assim, a comemoração assim, nossa, que legal que falou, né, sem se alterar muito e segue o baile, segue a conversa, que ela vai dizer assim, nossa, eu fiz uma coisa, então realmente foi uma coisa legal, vou tentar de novo. Não me assustei, show de bola. Carol Danilo Santos colocou aqui, hoje meu filho consultou com o neuro, que disse que meu filho não tem nada. Também não tem nada. Também recomendou uma fonoaudióloga. Deve ter razão. Deve ser, se ele não está falando, é provável que seja um atraso de fala, que não tem nada envolvido, né? Quando a criança tem
outros diagnósticos envolvidos, outras coisas mais sérias, aí realmente, além de estímulo, você precisa de tratamento. Agora, quando é atraso de fala simples, sem nada envolvido, a criança está desenvolvendo bem, só fala que não vem, é ausência de estímulo e precisa dar para poder desenvolver. Aí tá me perguntando ainda aqui, meu filho falou, que legal, é uma frase? Sim, é uma frase. Que legal, tchau papai, tchau mamãe, dá bola, dá água, quer comer. Do jeito dele, falou, juntou duas palavrinhas, frase. A Fabiane Sena colocando aqui, eu digo muito bem. Exato, diga assim, nossa, muito bem. E sempre reforça, é importante reforçar que você entendeu o que ela disse. Crianças, né? Não só crianças, todos nós falamos com o objetivo de comunicar algo para alguém e esse alguém tem que entender a mensagem que eu passei. Então, cada vez que eu falo e que a pessoa diz assim, eu entendi, então posso dar sequência nisso aqui que eu estou fazendo, porque eu estou sendo entendido, compreendido. Fiz uma live, já tô me perdida, já em tanta live, já não sei quando foi da semana que eu fiz. Lembrei, foi anteontem, dos comportamentos comuns com crianças que não falam. Eu falei isso. Crianças que se sentem incompreendidas, né, que o papai e a mamãe não conseguem entender o que é que elas querem, elas tendem a ter comportamentos, né, por conta de não se sentirem entendidas. Então, mais birra, mais choro, mais irritação, mais agressividade. Fê Alves, meu filho vai fazer 3 anos, mas fala muito enrolado. Até 3 anos é esperado que a criança fale embolado. Só que embolado assim, qual é o critério mais fácil para vocês entenderem? Pessoas que não convivem com essa criança, pessoas de fora, elas vão ter dificuldade de entender. E ok. Agora, quem convive, a mamãe e o papai, já é para entender tudo, mesmo a fala dele estando embolada, é para compreender tudo que essa criança fala. Se não, se o papai e a mamãe também não estão entendendo, procure ajuda. Elivânia de Souza. Meu filho não fala nada, mas ele solta algumas palavrinhas. Ele tem 2 anos e 1 mês. Então ele fala. Não falar nada é a criança que não fala nada, nunca falou nenhuma palavra, não soltou nada. Se ele soltou algumas palavrinhas é porque ele fala. O que precisa é estimular para que ele continue falando essas palavrinhas. Tá? Né? O que tá faltando aí? O que aconteceu no dia que ele falou essas palavrinhas e que eu deixei de fazer e aí ele não fez mais? A gente tem que ter essas linhas de raciocínio. A gente também quer sempre culpar a criança. O problema da criança não falar é a criança. Ela não quer, ela é preguiçosa, não gosta. O problema é na gente. Entendam que o problema é no adulto. Certo, gente? Gente, eu vou realmente agora. Encerramos. Eu acho que respondi até todas. Hoje vocês estão calados, reflexivos também. E, de novo, as vagas tem pouquinhas vagas já para o método Estimule Já. Vou deixar aberto até as 23 horas e 59 minutos de amanhã. Encerrou este horário. Preenchida todas ou não, vou encerrar as inscrições. Acho, do jeito que está caminhando, vai preencher antes. Se preencher antes, eu também encerro antes. E se você quer fazer parte, se você quer entender tudo isso, entendeu como é que é o processo de desenvolvimento da fala, quais são os marcos do desenvolvimento da fala, o que esperar do seu filho, como dar estímulo, como usar cada momentinho da sua rotina para estimular. Se você quer ter o acompanhamento de uma profissional, que sou eu, que trabalha há muito tempo com o desenvolvimento da fala, para estar lhe auxiliando nesse passo a passo, cara, vai lá, não perde tempo, se inscreve. Tem outras mães que já estão nessa caminhada e super felizes. A Manuela, que ainda bem que a minha vaga garantiu mesmo. Manu, a gente está, inclusive, passou hoje um bom tempo conversando, não só com você, como com outras mães também. Então, gente, vamos lá. Obrigada, Dai.
Tô real com dor de cabeça hoje, gente. Eu ainda coloco aqui a luz para ficar melhor para vocês me enxergarem, então tá puxado. Vamos lá, quem é seguidor novo aqui, ou quem também não conseguiu se inscrever na Semana Destravando a Fala Infantil e não teve a oportunidade de assistir as 3 aulas fantásticas que eu dei lá, que muitos pais já tiveram direcionamento do que estavam fazendo e do que precisavam fazer para destravar a fala dos seus filhos. Eu disponibilizei, de hoje até amanhã, o link está aqui na bio do Instagram. Clica lá, assiste às aulas, vê tudo que eu orientei. Você vai já conseguir perceber onde é que você está errando, que já é um grande passo. Então, vai lá, assiste às aulas. Depois se inscreve no método, vem pegar tudo mastigado, triturado, só para engolir e colocar em prática. Júlia, vou aproveitar e responder esses dois, ainda tenho algum minutinho. Júlia Ju, boa noite. É normal meu filho de 2 anos e 10 meses não juntar as palavras? Não, não é normal. Já era para ter feito isso com 2. Janice Agnoletti, eu acho que é isso. Meu filho tem 2 anos e fala poucas palavras. Fiz várias coisas no quarto dele e agora ele está falando palavras novas. Aponta para as letras na parede e fala elas. Vou até te trazer mais uma novidade aqui, então. Letras, números, cores, a partir dos 3 anos de idade. Antes disso, a criança está só decorando uma coisa que para ela não faz sentido. E tu tá perdendo tempo em vez de ensinar coisas que ela deveria realmente saber, tipo, pedir, solicitar as coisas para vocês, ensinando sequência de letras. Sabe por que não faz sentido? Porque se tu pedir para ela te falar uma palavra que comece com a letra P, ela não sabe usar isso. Então, ela tem que aprender coisas mais da rotina. Então, ótimo que já está falando palavras novas, mas foca em coisas da rotina. Obrigada, Mariana. Vou já tomar um remedinho aqui. Amanhã já estou zerada. Sexta-feira é uma loucura para mim. Não que os outros dias não sejam, né? Mas tem os dias terça e sexta são dias especiais. Então, de novo, aulas da Semana Destravando a Fala Infantil. Para quem não assistiu, foram 3 aulas ótimas. Link na bio. Vai lá, Júlia, vai lá, tu vai amar. Todas as mamães que estão aqui amaram, gostaram, foi bastante modificador na vida delas. E quem quiser, inclusive, Júlia, vem pro método com a gente também. Vem fazer parte dessa turma. As mamães estão empenhadíssimas. Olha, show de bola para elas também. Gente, muito obrigada. Boa noite. Fica aqui essa reflexão dessa live em relação à pandemia, em relação ao seu comportamento do seu filho, das modificações que precisam ser feitas. Porque, conforme eu disse para vocês, não acho mais que esse é o novo normal. Eu acho que já é o normal. Então, a gente tem que se adaptar a ele, né? Os fortes sobrevivem ao meio. Vão sobreviver aqueles que souberem se adaptar melhor. Então, muito obrigada também pela companhia de vocês. Boa noite. Até amanhã.